Olá, estamos aqui para o nosso programa semanal do Med Saúde, trazendo Maria Laura Savieto Alves, presidente da Associação Nacional dos Instrumentadores Cirúrgicos. Como vai, dona Maria Laura? Tudo bem? Tudo bem, Dr. Volpe. Primeiramente, eu quero agradecê-lo por essa oportunidade que você está dando para nós de falar um pouquinho do instrumentador cirúrgico. Muito bom, é um prazer receber a senhora, uma honra, uma personalidade da história da instrumentação no Brasil. Fico muito feliz que a senhora tenha aceitado o nosso convite e esteja aqui para conversar com a gente sobre um tema tão importante e tão atual. E eu já começo fazendo, então, a primeira pergunta para a senhora. Qual é a função e a importância do instrumentador cirúrgico? A função do instrumentador cirúrgico, realmente ele vai atuar numa equipe cirúrgica. E as funções dele são muito grandes, porque o instrumentador cirúrgico, ele é o primeiro a chegar no hospital. E geralmente é o último a sair, porque ele tem que chegar e ele tem que ver se está tudo preparado, tudo em ordem para aquele procedimento cirúrgico. Então, ele tem que chegar, ele vai para o vestiário, vai fazer tirar a roupa dele, botar a roupa privativa do centro cirúrgico, que é com uniforme, né, calça e jaleco, gorro, máscara para o pé, para se dirigir para o centro cirúrgico. Entrando no centro cirúrgico, ele vai ver num quadro qual a sala que ele está designado para o procedimento cirúrgico. E saber com o pessoal da enfermagem se está tudo bem, se o paciente já está lá, se já foi liberado, se tem todos os exames dele lá, para poder dar início. Nisso, o paciente pode já ter chegado na sala de cirurgia. O instrumentador, vamos olhar todas as caixas, todos os materiais que estão ali para ele ter certeza que não vai faltar nada. Então, nós temos que tudo é instrumental, é saber se o instrumental realmente foi esterilizado, né? Ver catéteres, sondas, fios cirúrgicos, tudo que vai ser utilizado num procedimento cirúrgico. Porque é uma função assim delicada e que a função do instrumentador cirúrgico é o quê? Ele assim diminui o tempo cirúrgico, para que o paciente também tome menos droga e tenha uma convalescença muito boa. Então, a função do instrumentador cirúrgico é realmente agilizar o ato cirúrgico. E ele precisa, então ele vai ter todo esse cuidado com contaminação, principalmente. Ele vai se paramentar, vai colocar luvas cirúrgicas, tem as técnicas, inclusive, certas de colocar as luvas cirúrgicas. Eu, particularmente, uso uma técnica fechada de calçar luvas, que não é muito usual aqui conosco, mas é uma técnica que realmente eu tenho certeza que a gente não contamina, não tem como se contaminar, porque muitas vezes a gente vê as pessoas que são novas, né, na profissão, e ao calçar as luvas, elas podem contaminar. Sim. Então, é um cuidado muito grande que nós temos que ver isso com o nosso procedimento de escovação. Ele tem que se escovar muito bem, ele tem que saber se paramentar muito bem, porque ele tem que estar confortável e muito bem, assim, elegantemente até ele paramentado. Porque faz parte. Se ele coloca um gorro e fica o cabelo fora do gorro, isso é muito grave, não pode. O instrumentador, ele não pode usar, por exemplo, unhas longas e nem esmalte assim, um esmalte vermelho, porque isso é contra nosso lema. Então, nós temos que ter cuidado
de não usar brincos grandes, joias, principalmente se maquiar para entrar em cirurgia. Você pode passar um blush, você pode ter assim uma delicadeza, mas não assim, por exemplo, você chegar numa cirurgia com cílios enormes. Não faz parte. Não faz parte. Que está na moda agora, inclusive, né? E unhas muito longas. Isso não podemos, o instrumentador não deve. Tá. Maria Laura, com tudo isso que você falou, essa importância do instrumentador cirúrgico, hoje qual é o campo de trabalho dele? O campo, o campo é muito bom. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, as empresas contratam muito instrumentador cirúrgico, as empresas de próteses. E eu creio que o bom instrumentador nunca vai faltar emprego para ele. Eu tenho exemplo disso, que eu vejo na escola que nós temos, que quando o aluno, ele é assim, um aluno que é sempre chega no horário, que é um aluno que estuda, não falta emprego para ele. Para mim, nunca faltou emprego. Então, a senhora já trabalhou na onde? Dá uns exemplos para nós. Eu fiz o meu curso no Hospital das Clínicas, tá, da Faculdade Universidade de São Paulo, em 1975. E eu fui trabalhar em cirurgia geral, quando terminei meu curso. Depois eu trabalhei em 4 anos de ginecologia e obstetrícia, mas o quê? A minha sempre, eu fui fazer instrumentação cirúrgica, porque eu queria trabalhar em cirurgia cardíaca, que foi a minha paixão. Tá vendo, Luiz? Eu tenho motivo para gostar. Não sou só eu. A dona Maria Laura também gosta. Tá vendo como é que é? Então aí você tem que me entender que quando eu digo para você que operar é bom, é porque é bom. Ah, sem dúvida. Ah, é apaixonante. Sabe, a cardiologia é lindo. Essa parte nossa do corpo é nobre. Ele não é, são pessoas, eu brinco com o pessoal da minha equipe, eram pessoas geneticamente modificadas para cirurgia cardíaca. O cara nasceu para aquilo, né? Foram pioneiros, pegaram uma outra fase e realmente interessante. A senhora estava falando, eu vou pegar um gancho antes da próxima pergunta, mas é muito importante. Da importância do instrumentador. Eu vejo, agora, vamos pegar, por exemplo, na área das cirurgias complexas, os casos estão ficando cada vez mais complexos. As pessoas estão vivendo mais. Nós estamos operando pacientes mais idosos, com mais comorbidades. Então, se o instrumentador ele já era importante antes, hoje ele é fundamental. Porque tem que existir, no meu entender, uma relação de cumplicidade entre a equipe cirúrgica e a instrumentação. Se não houver essa ligação e se não houver um elo de confiança, de você ter certeza de que o teu instrumentador checou as caixas, ele está ciente de que o material está realmente estéril. Outra coisa que pouca gente faz com rigor é a escovação de mãos, porque eu fico quase que... O sujeito escova, aí ele vai enxugar e o cotovelo é uma transição entre a área limpa e a área contaminada. O sujeito enxuga o cotovelo e sem virar a toalha, com a toalha contaminada, ele vai para a mão. É inadmissível isso. E assim, eu vejo a importância de ter escola. Saber, entender, porque senão o sujeito bem intencionado, ele vai lá, ele pega uma área de transição, enxuga aqui, não dobra a compressa, pega a compressa e põe na outra mão, ele acabou de contaminar a mão que ele acabou de escovar. Sim, doutor Volpe. E isso sempre foi a minha luta grande, isso, desde que eu me formei, com a padronização. Deveria haver uma padronização para escovação, porque não existe isso. Cada um escova como quer, então isso é muito grave,
porque sempre vai do mais contaminado, né, para menos contaminado. Porque nós temos, quando vamos nos escovar, tem a técnica certa. E sempre é do menos para mais contaminados. As unhas são muito contaminadas, então a gente tem que contaminar. E eu sempre fiz assim, porque nas escolas, muitas escolas, elas ensinam erradamente. Elas escovam as unhas, depois vem. Veja a importância, né? Eu deixaria para a senhora o seguinte, que eu acho que vai dar bastante discussão. A instrumentação cirúrgica é reconhecida como profissão, só que nós vamos ouvir a nossa querida convidada, a dona Maria Laura, no segundo bloco do programa. Não saia daí, voltamos no minuto. Olá, voltamos para o segundo bloco do programa sobre instrumentação cirúrgica no Brasil, recebendo a querida Maria Laura Savieto Alves, presidente da Associação Nacional dos Instrumentadores Cirúrgicos, e que está falando para a gente da importância do instrumentador cirúrgico, esse herói anônimo dos centros cirúrgicos que chega antes que todo mundo e vai sempre embora depois, porque ele se responsabiliza por uma série de coisas do teatro cirúrgico que o paciente não vê. Dona Maria Laura, eu havia lhe perguntado, a instrumentação cirúrgica é reconhecida como profissão? Não, infelizmente ainda ela não foi. Nós não temos como profissão, nós temos como função, por enquanto. Isso daí eu venho lutando, a gente vem lutando há muitos anos, tanto que o doutor Adib esteve comigo no Conselho Nacional da Saúde, quando ministro, e ele viu que ninguém, mesmo no Conselho Nacional da Saúde, ninguém conhecia o instrumentador cirúrgico. Ele não sabia que existia o instrumentador cirúrgico. Achou que era alguém que ali do hospital que exercia essa função. Então, o professor Adib ele foi frisar para esse pessoal o perfil do instrumentador cirúrgico. Quem é o instrumentador cirúrgico? Sim. Ele falou, se o meu instrumentador não estiver lá, eu suspendo a cirurgia. Ele falou assim, eu tenho que ter uma pessoa de responsabilidade para que a gente tenha confiança que tudo está em ordem, que vai ocorrer tudo bem, não vai faltar nada e que nada pode ser contaminado. Então, isso é fundamental. Então, eu já sempre tive por assim, meta, lutar muito em prol da instrumentação cirúrgica e da qualificação do instrumentador cirúrgico. Porque o doutor Adib me falou, Maria Laura, se você não melhorar a qualificação da profissão, não vai conseguir regulamentar. Olha que interessante, um conselho de amigo, né? Sim. E falando isso, existe algum projeto de lei para essa regulamentação? Em que pé estamos isso, se ele existe? Nós, a Associação Nacional dos Instrumentadores Cirúrgicos, nós temos lutado muito, há muitos anos, com um projeto. Ele passou pela Câmara dos Deputados em todas as comissões e atualmente ele está no Senado para entrar em pauta e ir para a sanção presidencial. O projeto nosso é PLC 075/2014. E falando nisso, é um perfil muito específico de profissional e que foge totalmente ao olhar que o leigo tem. Que é o tipo de chegar e pegar qualquer... Hoje você vai ser o instrumentador. Não é isso. Ou seja, o instrumentador é um profissional já basicamente muito bem preparado e treinado para desenvolver aquela função. Não é pego a laço ali na hora qualquer um, né? Decide na hora da cirurgia quem vai ser o instrumentador. Isso é uma coisa muito importante para que o público e também as pessoas que estão envolvidas na regulamentação da profissão entenda isso, né? Exatamente, porque quando eu trabalhei durante 10 anos no INCOR, no Instituto do Coração, eu já como instrumentadora, eu sempre
era já o meu lema de eu visitar o paciente antes da cirurgia. E eu ia lá me apresentar para ele. Eu falava meu nome e a minha função. Por quê? Em geral, as pessoas não sabem quem é o instrumentador cirúrgico. Eles não sabem da importância desse profissional. Então eu ia lá, cumprimentava, sabia o nome dele, eu tinha a ficha do paciente, que eu ia entrar em cirurgia, conversava com ele e eu falava assim, Antônio, tudo bem? Eu sou instrumentadora, vou entrar na sua cirurgia e amanhã cedo vou estar esperando o senhor lá no centro cirúrgico. Certo? Então eu sempre me apresentei por esse problema, porque as pessoas não sabem quem é instrumentador cirúrgico. Eles acham que é alguém, exatamente, um estudante, um médico que vai lá instrumentar. Então, eu sempre fiz isso, antes e depois da cirurgia, visitar o paciente, tratá-lo pelo nome, porque é uma pessoa que ele vai estar lá num centro cirúrgico e quando você vai se submeter a um procedimento cirúrgico, você está muito assim, debilitado. Você está assim, numa tensão terrível. Então, o centro cirúrgico é um lugar frio, porque é tudo muito frio, porque tem que ser uma temperatura muito fria para ele, assim, não ter problema de infecção. E o paciente sente muito frio. Ele fica ali sozinho, ninguém conversa com ele. Então, eu sempre vou receber o paciente e conversar com ele. O senhor está bem? O senhor está sentindo frio? Às vezes eu vou buscar um cobertor para cobri-lo. Sempre eu fiz isso na minha vida, sabe? Para quê? Para que ele se sinta assim, mas ele sabe, vê que está entre pessoas que estão muito preocupadas com ele. Sim. Então, isso eu acho que faz muita falta, isso daí também para o profissional, dele ser humano. Ser humano, ele saber que ele está lidando com pessoas, com gente, e que aquela pessoa que está ali, ele é pai, ele é avô, ele é esposo, então ele precisa de carinho, de familiaridade com ele num centro cirúrgico, porque as pessoas ficam muito carentes quando vai num procedimento cirúrgico, inclusive na nossa profissão, né, doutor Volpe, que é cardiologia. São cirurgias mais complexas, ou cirurgias longas. Então você tem que deixar o paciente muito, muito à vontade. Dona Maria Laura, pegando um gancho no que o Aloysio falou, o grau de sofisticação desse profissional é tamanho que chega um ponto em que você não precisa só que ele passe os instrumentos, você precisa que ele saiba os tempos cirúrgicos. Porque às vezes nos momentos de urgência, de emergência ali no ato operatório, por alguma situação que exige uma intervenção muito rápida, você precisa que ele esteja com você naquilo, porque senão você vai estar pedindo e ele não vai. Então, não basta só ele estar treinado para passar os instrumentos, eles têm que estar cientes dos tempos operatórios. Fundamental. Na verdade, ele opera junto, entendeu? Você opera, mas você opera em conjunto com ele, porque vai haver um descompasso entre você e ele se você pedir uma coisa e ele não estiver por dentro. Sim. E como disse a Maria Laura, que eu acho muito correto, uma boa instrumentação, ela economiza tempo de anestesia, Sim. tempo de cirurgia, tempo de extracorpórea. Por quê? Sim. Porque quando você vai, ele já sabe o que você precisa. Por exemplo, na nossa equipe nós temos um instrumentador, que é o Daniel, que a senhora conhece, Sim. que Ótimo. já sabe os tempos. Então, muitas vezes, eu não preciso nem falar. Aliás, geralmente não há nem necessidade de falar. É o contato visual e às vezes nem visual. Estou aqui, já vem pronto, o fio correto, na posição correta, da agulha, porque tudo aquilo, o parar e arrumar a agulha, você já perde tempo. Então, já vem tudo naquele ponto. Quer dizer, ele é um profissional muito diferenciado. Isso não é um profissional que deva estar... E aí a gente vê como que nós estamos precisando dessa regulamentação. Você olha na MB, não tem código para instrumentação.
o paciente não sabe, porque ele acha que ele é um funcionário do hospital. O hospital também pouco está com isso. Então, às vezes fica a cargo das empresas, mas isso também não é bom, porque isso cria um viés. Sim. Você só vai ter um instrumentador se você usar aquele produto da empresa, e isso não deve acontecer. Você tem que ter o seu instrumentador independente de qualquer situação. Lógico. E ele não tem que estar linkado com a empresa, ele tem que estar linkado com a equipe. Independente se eu vou usar o fio A, o fio B, a sonda A, a sonda B, né? Então, eu acho esse seu trabalho muito meritório, porque ele coloca à luz da sociedade brasileira, e você que está em casa nos ouvindo, a importância que nós temos, que já passou da hora, porque veja, vem de 2014 isso, de nós colocarmos isso em pratos limpos, e vamos reconhecer de fato e de direito, porque, né, esta situação da instrumentação cirúrgica. E aí, já engato então essa pergunta: como é que se dá a capacitação desse profissional? Porque é um profissional diferenciado. Como é que a gente faz? Quais são os requisitos? Como é que funciona isso na prática? Ele, para fazer o curso, ele precisa ter 18 anos, né? E ele precisa já ter alguma tendência, evidentemente, porque ele vai fazer um curso que são 19 meses, o curso, e ele precisa ter, assim, uma formação já, sabe, de gostar, de querer. Porque quando você vai fazer quer uma profissão, o que você vai procurar? Uma coisa que você já tem tendência. Então, a formação do instrumentador cirúrgico tem que ser muito grande. Ele já tem que ter, assim, uma tendência a gostar da área da saúde. Tem que ter um certo viés de personalidade, de atitudes como um cuidador da saúde, né? Da saúde. Ele tem que ter um perfil para isso. Ele vai, assim, fazer um curso ao qual ele vai levar algum tempo, né? Que são 19 meses. Ele tem que procurar se qualificar o melhor possível. Então, o quê? Ele já tem que ir com uma formação, né? Ele já tem que ter o ensino médio completo, porque o nosso curso é um curso técnico, certo? Então, ele já tem o ensino médio, aí ele vai fazer o curso de instrumentação cirúrgica, que são 19 meses, e que ao qual ele tem uma chance muito grande, porque hoje em dia é muito difícil. Às vezes o jovem chega no final do ensino médio, ele não sabe o que vai fazer da vida. Então ele precisa o quê? De fazer um curso técnico para ele ter condições, depois, sem dúvida nenhuma, lá para frente, ele fazer um curso universitário. Estivemos aqui com Maria Laura Savieto Alves, presidente da Associação Nacional dos Instrumentadores Cirúrgicos, que falou sobre instrumentação cirúrgica no Brasil. Dona Maria Laura, eu quero agradecer muito o carinho, as explicações. Eu tenho certeza que para o nosso público foi excelente esse nosso bate-papo, e tenho certeza que vamos mais vezes conversarmos sobre esse tema. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, fico imensamente agradecida ao senhor, e conte conosco no que for necessário.